Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, internauta, de volta para a segunda parte da entrevista com o deputado estadual Zeca Viana, que é presidente também do PDT em Mato Grosso. Deputado, falávamos na primeira parte sobre o relacionamento com o governo Táxi, com o próprio governador que já foi filiado ao partido. Gostaria que o senhor me falasse agora como está a mobilização do PDT a fim de garantir a eleição do maior número de pessoas, tanto no cargo do Executivo, Municipal quanto do Legislativo. Na realidade, eu me preocupei na saída do Pedro Táxi, lá no início, a gente se preocupa, você faz todo um trabalho para chegar no topo de uma vitória e de repente, com menos de 4 meses aí, o teu líder ele anuncia a saída do partido. Eu me preocupei, sim, em conduzir o partido no restante do meu mandato, que findou agora em novembro, e dizer, vai haver uma debandada, como a própria imprensa noticiava, e felizmente não houve isso. Nós perdemos muitos poucos líderes e filiamos muita gente. Então, isso me deu assim um ânimo, uma força maior para trabalhar o partido. Me deu aquele incentivo de dizer, não, o partido, ele é um partido das pessoas sérias, das pessoas que querem realmente fazer a mudança no mundo político do nosso estado, do qual nós temos aí, estamos presentes hoje nos 141 municípios. Nós vamos ter um número bastante expressivo de vereadores, vamos ter um número bastante expressivo, que nós tínhamos 6 prefeitos, nós devemos atingir de 15 a 20 prefeitos nessa eleição de 2016, se Deus quiser nós vamos trabalhar para isso. Então mostra que o partido é um partido que deve ser bem trabalhado. E esse compromisso, essa responsabilidade com o partido, os meus companheiros delegaram para mim novamente, do qual me reconduziram ao cargo, e cabe a mim essa missão de fazer com que o partido seja um partido preparado para 2018 também disputar uma eleição majoritária. O PDT está em Nova Mutum e em Lucas do Rio Verde, com os seus respectivos prefeitos, considerados um dos municípios com maior IDH de Mato Grosso. Por isso, fomenta a questão da economia por causa do agronegócio. No entanto, na Baixada Cuiabana, a gente não vê muita presença do PDT. Pretende trabalhar uma campanha em Cuiabá? Não, sem dúvida. Inclusive foi deliberado pela Nacional que nós devemos ter candidato em todas as capitais, justamente pela condição de nós termos um candidato a presidente da República em 2018, que é o Ciro Gomes. E esse compromisso, o próprio presidente Lupe e o Ciro, que estava aqui, que esteve na minha convenção, o Lupe me cobrou e nós vamos trabalhar isso. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter candidato, sim, em Cuiabá para 2016, agora prefeito. Que nome seria esse inicialmente, deputado? Uma vez que a gente conhece a parceria do PDT com o PSDB, por exemplo, com o PSB, mas com essa rusga do senhor com o governador Táxi, acredita que haja uma parceria com o prefeito Mauro Mendes, caso ele seja candidato à reeleição? Eu, inclusive, numa reunião que nós tivemos aí no mês de... eu não lembro o mês aí, com a Baixada Cuiabana, eu até havia comentado e reiterei agora na convenção que se o PSDB estiver apoiando o prefeito Mauro, descarta a possibilidade de nós apoiarmos o PDT. Né? Agora, o Mauro é meu amigo, companheiro de duas eleições, 2010, 2012, mas com essa deliberação da Nacional, nós vamos precisar de ter candidato. Nós estamos trabalhando nomes. E
tendo candidato, obviamente, deve ir para um segundo turno. Aí no segundo turno a gente vai conversar, né? Mas a princípio está assim, eu tenho que trabalhar hoje com uma candidatura própria. Eu sempre defendi o Mauro e falei que o PDT é companheiro do Mauro. E se não fosse essa deliberação de nós termos candidato, obviamente, se o PSDB não fosse apoiar, nós iríamos apoiar o Mauro, isso sem sombra de dúvida, né? Está nessa condição, então, se o PSDB apoiar o prefeito Mauro Mendes a reeleição, o PDT fica de fora. Isso. PDT ficando de fora, há possibilidade de se filiar novos nomes ou algum nome que surge no Diretório Municipal de Cuiabá? Fala-se muito da tentativa de resgatar o ex-juiz federal Julier Sebastião do PMDB. Eu convidei o Julier, ele participou da nossa convenção, fez uso da palavra, e o Julier, ele tem intenção de ser candidato a prefeito, e eu não tiro os méritos dele, eu acho que é legítima, e eu não posso tomar essa decisão agora sozinho, porque eu sei da intenção dele, ele só vem para o partido se ele for candidato. E quem define isso não é só eu, né? Então eu preciso também consultar nossos companheiros, para que, se ele vier para o partido, ter a segurança que ele vai ser candidato, né? E tem outros nomes também que a gente está trabalhando, que estão conversando, então eu acredito que nós vamos ter bons nomes para disputar a prefeitura de Cuiabá. Como vamos ter bons nomes para disputar várias prefeituras importantes do nosso estado, e como temos o Ciro Gomes hoje, um presidenciável para 2018. Porque o PDT, nessa linha de escândalo, de que a gente está presenciando na mídia e presenciando no nosso dia a dia, o PDT é um partido que não é que esteja imune. Pelo menos ele está vacinado até hoje, graças a Deus, não houve, não respingou, não tem um parlamentar, não tem ninguém envolvido nesses escândalos. Aproveitando o gancho que o senhor deu do governo federal, a gente já volta para o município. O governo federal tem o PDT como base. Como conseguir convencer o eleitor de não associar a imagem do PDT ao governo Dilma e todos esses escândalos? Nós conversamos, eu conversei muito com o Lupe, conversei com o Ciro também a respeito disso, né? Até que ponto que vale a pena. Mas você vê o que é a lealdade das coisas, né? A Nacional apoiou a reeleição de Dilma. E a gente até não tira a razão, porque a lealdade, ela tem que prevalecer. Então, Mas também tem a contrapartida dos cargos. Mas ele tem o Ministério das Comunicações agora, né? Então, e antes era o Ministério do Trabalho. Não seria cargo suficiente que dissesse, não, nós estamos juntos. Mas eles estão, na realidade, hoje, o PDT está mais independente do que com apoio sincero à presidência, do que aliado. E eles estão trabalhando, que eu acredito que mais em curto prazo eles vão definir. Porque você sair na hora que um governo está afundando é muito fácil, né? Então a lealdade deles de tentar recuperar é até válido. Agora, quando você sai, que o governo está no auge, daí você sai com, né? Não, você saiu porque não concorda com as ideias. Agora sair, quando o governo está afundando, que nem está afundando o governo do PT... É deixar o barco. É deixar o barco, exatamente. Então tem esses porém que a gente... Mas claro que respinga na gente, principalmente aqui no Mato Grosso, que o Mato Grosso é um estado um pouco diferente dos outros estados, que o PT aqui nunca ganhou eleição, né? Certo. Então nós temos aqui, não é que somos anti-PT, mas quase anti-PT. Deputado, voltando à questão das eleições municipais, o senhor tem a base eleitoral em Primavera do Leste e teve nas eleições municipais de 2012 como candidato o filho do senhor. Lá tem uma briga, uma rixa política entre o grupo dos Viana e o grupo dos Piana. Pretende lançar alguma candidatura lá para retomar, de repente, a prefeitura, comandar a prefeitura? Thalita, essa briga política, não existe briga. Nós sempre apoiamos o prefeito Érico nas campanhas, nas eleições dele passadas. Sempre, sempre. Nós sempre tivemos no grupo que conduziu Primavera, os 20 anos praticamente, né? É óbvio que Primavera cresceu e aí começa a surgir. Em 2004, quando meu irmão resolveu ser candidato a prefeito, né, eu sempre participei das políticas lá, mas como
dando ideia, ajudando a coordenar alguma coisa, compor, nunca como candidato. Aí que o Érico era prefeito, então automaticamente ficou o Getúlio adversário do Érico. Ele tinha o candidato dele, que era o Paulo Berch, e aí na reeleição, aí o Getúlio, inclusive, pegou o Paulo como seu vice e trabalhamos a reeleição. Mas o racha mesmo, que não foi racha, a culpa é minha, na realidade. Que em 2010, quando eu saí da suplência do Pedro para ser candidato a deputado estadual, porque nós tínhamos um candidato a deputado estadual lá, que era o presidente do sindicato, o Zé Nardes, e depois que passou as convenções, ele renunciou à candidatura e declarou o apoio ao Luizinho Magalhães. O Luizinho Magalhães era nosso adversário político lá. E aí foi aonde que fez com que eu renunciasse à primeira suplência do Pedro para ser candidato a deputado estadual. E eu fui conversar pessoalmente, eu lá na residência do Érico, pedindo o apoio dele, né? E ele me falou com todas as letras e foi muito sincero comigo, disse que não ia me apoiar. E daí eu falei para ele quem que ele iria apoiar. Ele falou que iria apoiar o Luizinho. Aí eu falei para ele também com todas as letras, se o senhor nunca teve adversário, de hoje em diante nós vamos ser adversário do senhor na política de hoje em diante. Então criou-se aquilo, né? E hoje somos adversários. Mas não é que é grupo, eu acho que Primavera precisa escolher um bom nome. O Érico hoje está deixando muito a desejar. A cidade, a sociedade é uma reclamação só, a cidade está suja, está sem coordenação. Infelizmente, eu que elogio tanto Primavera, infelizmente nós estamos passando por isso. E ele precisa se adequar. Ele não cresceu administrativamente. Quando ele estava lá atrás, que a cidade era pequena, ele fazia um bom trabalho. E quando era aliado? Não é quando era aliado, não, porque a cidade era pequena, era fácil de conduzir. A cidade está com mais de 60 mil habitantes hoje, é uma cidade exigente, e ele não cresceu administrativamente, não cresceu porque ele demonstrou agora no mandato dele. Ano que vem, então, o senhor deve lançar junto ao grupo? Eu estou cobrando da sociedade um nome de consenso, porque não é a família Viana que vai salvar a situação. Não é a família Viana que tem que ser candidato, porque cria-se, como eu sou político, Getúlio foi político, então não tem que ser um Viana ou tem. E não é assim, nós temos temos bons cidadãos lá, nós temos pessoas de bem, que querem bem Primavera, que pode sim, só falta um pouquinho de vontade de ser. Mas na última eleição teve o nome do filho do senhor, o Matheus. Sim, tive. Fala-se agora do nome da sobrinha do senhor, a Renata. Não, a gente, claro, que você, no mundo político, você nunca deixa sem resposta, né? Quem que vai ser? Quem vai? Não, a Renata, inclusive, está grávida, vai ganhar neném agora em julho, está totalmente fora de qualquer possibilidade, né? Mas nós temos um compromisso com Primavera de escolher o melhor nome para Primavera. O nome vai acontecer. Vai acontecer, de isso qualquer forma. É. Para a gente encerrar nosso bate-papo, saímos um pouco da seara do PDT e vamos para a Assembleia Legislativa para falar de um assunto pontual que tem ocorrido nas últimas semanas. CPI do Ministério Público. 23 assinaturas ocorreram no documento da abertura da CPI, menos a assinatura do senhor. Por que o senhor decidiu adotar essa postura, até falando que isso poderia empoderar o Executivo? O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer com isso porque eu conheço muito bem o perfil do nosso governador. O nosso governador não tem marcha ré, ele só vai para frente, ele não sabe dar um passinho para trás. Ele falta um pouco da humildade dele desse sentido. Isso é reconhecido e a gente sabe disso. A Assembleia hoje, ela está praticamente com o Executivo está hoje com a Assembleia debaixo do braço. Tem certos colegas deputados que não gostam de ouvir isso, mas isso é uma realidade. E existem dois órgãos que fiscalizam, né? A Assembleia Legislativa e o MP. E o meu medo é de enfraquecer o MP, isso que eu falei na tribuna, e acabar ele reinando absolutamente no Estado, que não é bom. Então, se ele já tem a Assembleia... Já tem a Assembleia. A Assembleia precisa rever os seus conceitos, vamos dizer assim,
para ir para o enfrentamento, se quiser ter uma autonomia. Senão, nós não temos, não adianta. O governador Pedro já conseguiu pegar os deputados. Hoje, se um deputado criticar o governo dele, se esse deputado tiver qualquer vínculo com o governo, uns empregos, uns negócios, ele demite na hora, corta na hora. Então, são situações críticas para uma democracia. E com a CPI desmoralizaria o Ministério Público e eu tenho essa impressão, porque o líder do governo trabalhou muito para que essa CPI saísse. Um líder do governo, nós conhecemos bem, o deputado Wilson, eu admiro ele não ia tomar uma atitude dessa sozinho, né? Então é óbvio que tem algo atrás disso. Então é essa a minha preocupação. Eu disse, não, gente, não é o momento, nós estamos com 3 CPIs ainda inconclusas na Assembleia. Nós estamos num final de legislatura, poderia deixar isso para o ano que vem, nós estamos fazendo esse oba-oba todo agora, de repente, dia 17, 18, nós entramos em recesso, a coisa vai calmar tudo, depois só volta em fevereiro, né? Então, e o Ministério Público, eu sou crítico ao Ministério Público, inclusive, aquilo que eu falei na Assembleia, lá na tribuna, eu teria que ser o primeiro a assinar se eu fosse levar pela incoerência, mas eu sou muito coerente e tenho minhas convicções, porque eu fui agraciado com uma moção de repúdio do Ministério Público quando eu critiquei uma decisão de um promotor lá em Primavera, e critico até hoje Primavera, porque Primavera está hoje, como é que eu poderia dizer, está a serviço do Executivo lá, porque a sociedade está à deriva perante o Ministério Público. Então, e o Ministério Público, a Associação dos Magistrados, eles me repudiaram com uma nota lá de repúdio. E mesmo assim eu não assinei porque eu tenho minhas convicções. Eu sei que não é o momento, é uma situação crítica. Eu acho que nós temos que trabalhar respeitando as instituições, não podemos enfraquecer as instituições, temos que ter instituições fortes, principalmente instituição para fiscalizar. E eu cobrei, inclusive, aproveitei o momento e cobrei o Ministério Público que fiscaliza o Executivo, que nós temos um monte de erro já do Executivo que ainda está meio pairando assim em dúvida. Precisa ter um MP forte para que possa ter essa autonomia. Deputado, para a gente encerrar nosso bate-papo, já está com a pecha de deputado de oposição, já que no governo Silva o senhor era oposição e agora tem trabalhado... Não, eu vou usar as palavras que o senador Pedro Táxi falava, eu não sou oposição e nem situação, eu sou Constituição. Então, eu sou preparado para trabalhar com maior transparência e exercer a minha função, que é de fiscalizar e cobrar as mazelas do governo. Tá certo, deputado. A gente agradece mais uma vez a presença aqui no RDTV. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, é isso. Você confira essas e outras entrevistas do RDTV no endereço rdnews.com.br/rdtv. Aguardo você numa próxima. Até lá.